Fala aí. Oi. Cara, pessoal, notícia deles? Beleza, marcar um 10 aí, esperar eles um pouquinho. Você vai passar pano no quarto, mano? Vou. Tá, que eu tô em aula aqui, só se não fazer, mano. Tô olhando aqui as questões que eu passei semana passada e eu estou notando que apenas 2 pessoas fizeram. Ó, dá mole não, hein? Que questões? Questões. Questão. Aquelas que valiam 2 pontos, pô. Que? Como assim? Caraca. Tô zoando. Nem vi. Mas são as questões que eu passo semanalmente no formulário do Google, sabe? Essa semana pouca gente fez. Eu vou dar um desconto porque tá no começo do bimestre, mas não dá mole não, hein, galera? Beleza, vou fazer. Professor, Diga quem tá falando? Jennifer, Sim. eu fui uma das que fiz. Sim, senhora. Você e Marina. Tá. Beleza. Já temos bastante gente aqui. Bom, pessoal, então, novamente, bom dia a todos e a todas. Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, e você? Tudo Tô bem? bem, também. Também? Que ótimo. A gente começou a estudar, então, na semana passada, um novo tópico, que é a parte de oxirredução, e a gente viu o conceito de NOx, né? Que é o número de oxidação. E hoje a gente vai dar continuidade a isso. A aula que eu preparei para vocês, ela fala sobre as reações de oxirredução e alguns aspectos introdutórios acerca disso. Porque quando a gente está falando de reações de oxirredução, a gente tem alguns conceitos novos, algumas abordagens novas que a gente faz na hora de classificar uma reação, ou não de classificar uma reação, mas na hora de classificar as substâncias que estão envolvidas na reação. O que é isso? Eu estou falando de agente oxidante, agente redutor, ou mais primordialmente, o que é uma oxidação, o que é uma redução. Tá? Eu não sei se alguém já viu a aula, não sei, eu acredito que geralmente vocês não têm visto antes do encontro no Zoom, mas o conceito de oxidação, o que é? A oxidação é o processo no qual um elemento químico passa por uma reação e o NOx desse elemento aumenta no final da reação. Tá? Então, se um elemento químico tem o seu NOx aumentado quando uma reação acontece, ele oxidou. Se eu tenho uma reação química em que um elemento químico tem o seu NOx diminuído, ele reduz. Tá? O próprio nome, redução, tem a ver com a diminuição do NOx. Tá? Então, redução é quando o NOx de um elemento químico diminui quando ele passa por uma reação química. E aí, no vídeo, eu falei o seguinte, toda reação química de oxirredução tem os 2 processos acontecendo casados. Tá? Nunca uma oxidação acontece sem uma redução acontecer. Por que isso? Uma oxidação é o processo de aumento do NOx, ou seja, pensa que a carga parcial ou a carga real daquele elemento está ficando maior.
mais positiva. Se está ficando mais positivo, significa que aquele átomo está perdendo um ou mais elétrons. E se ele perde esses elétrons, eles vão para onde? Letra A, para um universo paralelo, ou letra B, para outro átomo? O que vocês acham? Não é pergunta retórica. Exatamente, um de cada vez, né? Vocês estão menos participativos, hein? Qual é? Ah, obrigado. Não quero esse negócio não, hein? Todo mundo com câmera desligada. Tá bom, vamos lá. Com relação ao processo de oxidação e redução. Se um elemento químico oxida, ele está perdendo elétron. Esse elétron, logicamente, ele não pode ir para um universo paralelo, tá? Ele tem que, no mínimo, ir para um outro átomo. E aí, nesse processo de ir para um outro átomo, significa que esse outro átomo vai estar ganhando elétron, ele vai estar ficando mais negativo. O NOx dele reduz, tá? Então, sempre que um átomo vai oxidar, eu vou ter algum outro reduzindo num processo que a gente vai chamar de oxirredução, ou reações de oxirredução, ou ainda reações redox, tem um monte de nome para isso aí, tá bom? Vamos lá. Quanto a isso, essa parte inicial, eu sei que provavelmente a maioria de vocês não deve ter visto a aula ainda, né? Não sei. Mas vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Sim, o que seria quando um óxido ir para um universo paralelo? Foi uma ironia, tá? Isso foi só uma ironia. Eu não entendi, você falou da pergunta, eu não fiquei na... Olha só, eu falei o seguinte, eu tenho um elétron, ele sai de um átomo e ele vai para onde? Aí eu dei duas opções, ou ele vai para o universo paralelo ou ele vai para outro átomo. Como a gente não está considerando a possibilidade de existir um universo paralelo, ele tem que ir para algum lugar. Foi só uma brincadeira. Tá dando mole aí? Vamos lá. Antes de eu resolver umas questões com vocês, eu vou fazer a chamada aqui. Somos em quantos? Ângelo tá aí, né? Ayla não está, né? Bautista também acho que não tá. Tá sim, ele tá... Tá onde? Entrou agora, acho. Ele acabou de entrar. Ah, Bautista, vi aqui agora. Beleza. Carolina tá. Catarina não está, né? Não. Tá. Cristal. Nope, também. Dante tá aí. Daisy não está. Gabriel também não. Não, tá sim. Hillary. Tô sim. Está. Sim, beleza. Ivan. Cadê Ivan? Ivan não tá também. Jennifer está, já falou comigo. Lucas sumiu, hein? Mariana está aí. Marina faltou também. Caraca, a turma de vocês é muito grande. Natan está. Nitai está também. E Yoko não, né? Beleza. Hoje eu vou corrigir algumas questões. Entrou agora, professor. Quem entrou, Ivan? Tá, calma aí. Bom dia, Ricardo. Fala aí. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, como de praxe. Essa semana é bloco, né, galera? Isso. Eles vão entregar terça-feira. Tá. Eu não passei nenhum formulário nessa semana para vocês poderem se dedicar somente ao bloco. Tá? Ver como é que todo bonzinho com vocês. Então, mas vamos lá, vamos corrigir algumas questões aí para vocês ficarem bons nessa parte de oxirredução, que é uma parte bastante importante do nosso estudo.
Essas questões estão no livro de vocês, e eu vou corrigir com vocês algumas delas. A gente vai matando isso aí, depois a gente faz outras depois de vocês se dedicarem ao bloco, mas essa semana não precisa não. Essa questão de número 1, ela está no capítulo 2 do módulo de oxirredução e ela vai até a letra D. Só que a letra D vai ser conteúdo que eu vou abordar com vocês depois. Então a gente vai resolver depois essa letra D aí. Vamos lá. Uma das formas de remover nitrogênio de efluentes líquidos é utilizar determinadas bactérias desnitrificantes. Essas bactérias transformam o nitrato em gás nitrogênio por meio da reação representada a seguir. Letra A. Tá, a reação está ali. Determine o número de oxidação de todos os elementos químicos envolvidos. Galera, se vocês pararem para analisar com cuidado essa reação, vocês vão perceber que ela não está balanceada, tá? O tema da nossa próxima aula vai ser balanceamento de reações de oxirredução, porque tem uma técnica diferente para balancear. Até dá para balancear pelo método que a gente tem feito antes, tentativa e erro, ou então macho, mas de um modo geral é mais difícil, porque são reações grandes, complexas, e tem um detalhe importante em relação a isso. Nesse tipo de balanceamento, a gente tem que balancear não só os átomos, mas também os elétrons que são transferidos. Tá? Então, se um determinado átomo está perdendo, sei lá, 2 elétrons, outro átomo tem que receber 2 elétrons também. Eu não posso ter um número diferente de elétrons saindo na oxidação e chegando um número diferente na redução. Mas vamos lá. Para hoje, o que eu peço para vocês aqui? Determinar o NOx, que é um conteúdo que a gente já viu na aula passada. Novamente, vou pegar a minha canetinha aqui, né, botar minha letra bonita em ação. A gente vai ter aqui o NO3, tá? Menos, que é o nitrato. Qual é a sugestão? E aí eu quero que vocês liguem o microfone para falar, tá? Eu não estou obrigando, vocês sabem muito bem disso. No momento nenhum eu obriguei ninguém a ligar a câmera. Agora, pelo menos o microfone, se vocês puderem falar, seria uma boa, né? Então, o que vocês acham? Também não vou obrigar a ligar o microfone não, tá, galera? Mas eu gostaria. O que vocês acham que a gente pode fazer para balancear essa espécie aqui? Para balancear não, perdão. Para calcular o NOx dessa espécie, do NO3-. Não sei. Eu não sei, não. Obrigado. Pelo menos estão colocando o que vocês podem oferecer no momento. Vamos lá. O NO3-, ele vai ser uma espécie que tem oxigênio ligado a nitrogênio. Quem é mais eletronegativo aqui, vocês sabem? Oxigênio ou nitrogênio? Oxigênio. Ah, não, é o hidrogênio. Oxigênio mesmo. Ué, mas não é H-FON? Ah, mas é que você está pensando nas interações intermoleculares, né? Mas a ordem de eletronegatividade é a seguinte: o mais eletronegativo é o flúor e o segundo é o oxigênio. Verdade. O nitrogênio terceiro. Tá? Então, o oxigênio aqui ele vai ser o elemento mais eletronegativo. Como ele é o mais eletronegativo, a regrinha para o NOx dele vai ser aquela da tabela que a gente viu na aula. O oxigênio, ele está em qual família? Vocês lembram? É uma pergunta mais rebuscada. 6A, né? Ou 6A ou 16, né? E aí, qual vai ser o número de ligações que o oxigênio geralmente faz? Vocês lembram? Só pensando na família. 2, se não me engano. 2. O oxigênio está na família 6A, né? Ou 16. Significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência, tá? E aí, se a gente considerar a regra do octeto, ele precisa de mais 2, tá? Então, 6 elétrons, ele faz 2 ligações, geralmente. Foi? Foi. Como ele é mais eletronegativo, ele vai ficar menos 2. Isso está tabelado, galera, mas é importante saber esse tipo de coisa para alguns elementos químicos. Para o oxigênio é importante. O NOx do oxigênio quase sempre vai ser menos 2. Qual é a condição para ele não ser menos 2? Basicamente, vou botar aqui 3. A primeira condição, que ele não vai ser NOx menos 2. Se for uma substância simples de oxigênio. Por exemplo, gás oxigênio ou ozônio, porque aí é 0. A gente viu que substância simples é 0 NOx. Segunda condição, caso o oxigênio esteja formando um peróxido.
peróxido. O que é um peróxido? É uma molécula que vai ter dois átomos de oxigênio ligados diretamente entre si. Aí esses átomos de oxigênio podem estar ligados com outras coisas, mas eu tenho uma ligação direta entre dois oxigênios. Um exemplo de peróxido é água oxigenada, tá? Que é o H2O2. Aqui eu tenho um peróxido, ligação direta de oxigênio com oxigênio. Aqui o NOx é -1, tá? Aí é uma outra exceção. A terceira exceção, que é muito menos comum, é se o oxigênio estiver ligado a flúor, porque aí o flúor ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, o oxigênio ficaria positivo. Beleza. A gente sabe que o oxigênio é -2 aqui. E o nitrogênio? O nitrogênio, ele é mais negativo que o oxigênio, né? Ele é o terceiro. Sim. Se ele é menos, o que eu posso fazer aqui? Não tem uma regra muito direta para o nitrogênio nesse caso não, tá? Aqui para o nitrogênio, como ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, eu vou ter que partir para aquela equaçãozinha, tá? Que vai ser a soma de cada NOx tem que dar a carga total da espécie com a qual eu estou lidando. Então, veja bem, eu estou lidando com NO3-, NO3-. O NOx do nitrogênio eu não conheço. Ele vai ser X, tá? Não tem valor tabelado para ele. O NOx do oxigênio eu já sei que é -2. Então, X mais 3 vezes -2, tá? Eu estou somando os NOx. X é o NOx do nitrogênio, -2 é o NOx do oxigênio, e eu estou multiplicando por 3 porque eu tenho 3 oxigênios. Isso aqui vai dar igual a -1. Por que -1? Porque a carga do oxigênio é -1 aqui, tá? A carga do oxigênio não, perdão. A carga do nitrato, a carga do íon como um todo é -1. Então, se a gente resolver isso aqui, vai ficar X menos 6 igual a -1, tá? Então, X vai ser igual a mais 5, tá? 5 ou mais 5. Geralmente a gente coloca o mais 5, tá? A gente coloca o sinal positivo para dizer que está positivo mesmo. Só para, sei lá, química meio redundante, né? Tá aí. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos para... Professor, quando não tiver aquela cargazinha ali, aí vai igualar a zero, né? Igual a zero, perfeito, perfeito. Aí, tipo, agora eu tô lembrando desse negócio aí, o O sempre é -2 e o hidrogênio é 1. Isso, o hidrogênio vai ser +1, quase sempre. Toma cuidado, tem as exceções, tá? A gente tem que sempre comparar as eletronegatividades. Por exemplo, o hidrogênio, ele é +1 quase sempre. Mas quase sempre quando? Quando ele estiver ligado com elementos que sejam mais eletronegativos do que ele. Aí ele fica positivo. Se ele estiver ligado com um metal, tá? Formando hidreto, tipo esse aqui. Olha só isso aqui. NaH. Isso aqui é um hidreto de sódio. Quem vocês acham que é mais eletronegativo? Acho que é o H, né? O H. O hidrogênio é mais eletronegativo. Então, ele fica com carga -1 nesse caso. E o sódio +1, tá? Entendi. Então, é o que eu tô falando. Mas é bem raro, né? É mais raro, é mais raro. Mas sempre tem que analisar com quem ele está ligado para ver se é mais ou menos eletronegativo. Mas foi um bom ponto que você destacou. O hidrogênio, então, ele geralmente vai ser +1. E aí que é uma dica, se ele estiver ligado com ametal, sempre vai ser +1. Se ele estiver ligado com metal, vai ser -1, tá? Aqui, ó, ele está na forma de cátion, H+. Como é que faz nesse caso aqui? O que vocês acham? Ele tem um cátion H+. Agora, galera, dou uma bala para quem responder. +1 aqui, tá, galera? Por que +1? Vamos lá. Quando eu tenho íon monoatômico, ou seja, um íon, pensa num íon, qualquer espécie que tenha carga mais ou menos, 2+, 2-,
qualquer íon monoatômico, ou seja, que tenha apenas um átomo nesse íon, o NOx vai ser a própria carga. Então, eu tenho H+, a carga é mais, tá vendo? Então, o NOx dele é mais 1. Se eu tivesse isso aqui, ó, S2-, mesma coisa. Eu tenho um íon, tá? Eu estou percebendo que ele tem uma carga aqui, e ele é monoatômico. Eu só tenho um átomo nesse íon. Nesse caso, o NOx seria a própria carga, tá? 2-. Se eu tivesse um outro íon, por exemplo, o N3-, tá? Eu tenho aqui apenas um átomo na composição desse íon, então vai ser -3. Fechou? Sim. Beleza? Tá. N2 aqui, substância simples, fica como? Bora, galera, quero que vocês falem alguma coisa. 2 vezes x, que é o N, Igual a quanto? igual a 0. Então x vai ser igual a quanto? Pera aí. Bota aí pra eu ver aí. Olha o que você está falando. Tá certo, hein? Olha só, mas eu vou provar para você o raciocínio que você está falando, você nem precisava fazer a equação, mas vamos lá. 2x igual a 0. E agora? Vai ficar x 0. igual a 0 sobre 2. Quanto dá isso? 0. 0. Tá vendo? Nem precisa fazer. Toda vez que eu tiver uma substância simples, ou seja, uma substância formada por apenas um elemento químico, o NOx é 0. Toda vez, tá? Mas até que você provou pela equação também, né? Não tá errado, não. Mas nem precisa fazer. E aí, como é que a gente não confunde substância simples com íon monatômico? Não é a mesma coisa? Não, porque o íon tem carga. Tá? O íon tem carga. A substância simples, você não vai ver carga nenhuma aqui. A carga dela é 0, tá bom? Essa é a melhor forma que a gente tem para diferenciar. Peraí, por que é 0? Porque é uma substância simples. Então, você tá vendo que não tem nenhuma carga aqui no N2? Então, como não tem carga, é uma substância simples e o NOx dela, de toda substância simples, vai ser 0. Toda substância simples tem NOx 0. Tá. Beleza. Eu pulei para cá só para a gente fazer os que são mais simples primeiro. Agora, vamos lá. Quem que a gente pode determinar com facilidade aqui? O oxigênio, ele vai ser -2. Está ligado com um elemento que é menos eletronegativo. Então, aqui é a mesma coisa, -2. O hidrogênio aqui, +1, tá? Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Os NOx, que são fáceis de dar, eu já estou atribuindo para os elementos. Oxigênio, -2. Aqui, de novo, oxigênio, -2. O hidrogênio, +1. Esses elementos, vocês vão vendo que, ao resolverem questões, eles vão se repetindo, tá? Mas quem aqui, ó? Voltando aqui nos reagentes, para o CH3OH. Tem 2 elementos aí que a gente já viu no NOx, né? Que são o hidrogênio e o oxigênio. Então, o que vocês acham que vai ser aqui? Vai ser alguma coisa diferente ou vai ser igual ao que a gente já viu antes? Igual. Igual, tá? Hidrogênio, de novo, +1 aqui, tá? Aqui o hidrogênio, +1 de novo, tá? Ele está ligado com ametais. Oxigênio, vou botar aqui em cima, -2. E o carbono aqui. Como é que fica o carbono nessa história? O que vocês acham? Vai ficar C vezes 3. C vezes Mais. 3? Do H. Mais. Mas o H é +1, né? Então, mas... Pera. Mas tá H3 ali, pô. Sim. Mas aí você está querendo fazer o quê? 3 vezes alguma coisa? O quê? Entendi. Não tem como eu representar aí pra você, pô. Faz aí pra ver se é o que eu tô pensando. Ó, beleza. O NOx do carbono a gente não sabe, tá? Eu vou pôr X de novo aqui, vou botar um Y aqui. Pô, Y ficou horrível, né? Vamos lá. Vai virar um Z, foi. Então, o Z do carbono é o NOx dele, mais o NOx do hidrogênio, a gente viu que é +1. Então, vai ficar 3 vezes +1. Tá?
O NOx do oxigênio, eu vou diminuir aqui rapidinho, o NOx do oxigênio é -2. Então, -2 e o NOx desse hidrogênio mais 1. Tá? Se somar todos esses NOx, tem que dar quanto? 0. 0. Tá? É uma substância sem carga. Né? Toda substância ela tem carga líquida, carga total igual a 0. O que tem carga diferente de 0 a gente não chama de substância, chama de íon. Então vamos lá, agora é matemática, né? Equaçãozinha do primeiro grau. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vai ficar... Essa conta está certa? Calma aí. Está certo sim. Vai ficar 3 menos 2 dá 1, mais 1 dá 2, vai passar para lá negativo. Tá? Z vai ficar igual a -2. Tá beleza, galera? Foi aí? Eu só tava errando porque, tipo, na hora de separar, o C do H eu tava botando multiplicar, mas tem que somar todos. Sim, tem que somar. Mas eu entendi. E aqui no caso do CO2, como é que vai fazer? Mesma coisa, na equaçãozinha de novo. Vou chamar de X, tá? Para ficar mais fácil para mim desenhar, para eu desenhar. Vai ser o NOx do carbono mais o NOx do oxigênio. É -2, mas eu tenho 2 oxigênios. Então, 2 vezes -2. Tudo isso tem que ser igual a 0. Então, se você passar para lá, vai ficar... Aqui fica -4, passa positivo. X igual a mais 4. 4. Tá? Então, aqui mais 4. Beleza. Já foi todo mundo. A gente determinou o número de oxidação de geral. Aqui fica meio trabalhoso, a gente ficou a aula toda nessa questão, mas com o passar do tempo vocês vão ficando mais craques nisso. Mas tem que treinar, né, galera? Aqui, identificar agente redutor e agente oxidante. Primeiramente, quem oxidou aqui e quem reduziu? Qual elemento teve variação do seu NOx entre reagentes e produtos? Vocês conseguem perceber algum elemento? Nitrogênio? Nitrogênio. O nitrogênio estava mais 5 e passou para 0. Perceberam aqui, ó? Uhum. O NOx dele aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Então, o nitrogênio reduziu, tá? Então, vou botar aqui, ó, nitrogênio, vou botar aqui assim, só, reduziu. Tá, vou escrever muito não, porque isso aqui é uma tarefa bastante difícil para mim. Nitrogênio reduziu. Acho que o carbono aumentou, né? O carbono aumentou. Foi de -2 para mais 4. Para mais 4. Exatamente. Então, o carbono oxidou. Tá? É. Eita, puxei uma... Tá. Ficou meio feio aí, mas vamos lá. Carbono oxidou. O que importa é que vocês estão entendendo. Aí, esse lance de agente redutor e agente oxidante, galera, é o seguinte. Agente redutor é a substância que contém o elemento químico que provoca a redução. Então, olha só. Qual é a substância que contém o elemento químico que provoca a redução? É aquela substância que contém o elemento químico que oxidou. Isso dá mó nó. Isso dá... Caraca, presencialmente já foi complicado ano passado isso aí. Não foi nada. Vamos lá, vamos passo a passo. Quem que oxidou foi o carbono, correto? Ele foi de -2 para mais 4. O que significa? Significa que o carbono ele deve estar cedendo elétrons. Ele está perdendo elétrons. Foi aí? Uhum. Se ele está perdendo elétrons, esses elétrons estão indo para o nitrogênio, correto? Que reduziu. Uhum. Foi? O nitrogênio só pode ganhar elétrons para poder reduzir porque esses elétrons vieram do carbono. Beleza. Então, se o carbono está cedendo elétrons para o nitrogênio, ele é o agente que está provocando a redução. Foi? O que vocês acham? Foi. Reparam que ele está cedendo os elétrons para ir para outra substância. Ele está dando os elétrons para o nitrogênio. Como ele está dando esses elétrons, ele é o agente que provoca a redução. Então, a gente chama ele de agente redutor. Só que na definição de agente redutor e agente oxidante, a gente inclui a molécula inteira. Então, por exemplo, o carbono aqui,
ele está provocando a redução do nitrogênio, mas ele está na molécula do CH3OH. Tá? Então, CH3OH, vou escrever aqui não. Só vou botar aqui, ó, puxar uma setinha aqui para cima. Essa substância aqui vai ser o agente redutor, tá? Porque essa substância provoca a oxidação do nitrogênio, porque ela tem o carbono fazendo isso. O agente oxidante vai ser o contrário. Olha só, o nitrogênio, quando reduz, ele não está provocando a oxidação do carbono? Uhum. Sim, né? Ele está provocando a oxidação do carbono. Então, o agente oxidante aqui, perdão, vai ser o NO3-, aqui é o agente oxidante. Caraca, de novo eu fiz isso. É uma briga, né, velho? Agente oxidante. Beleza. Eu só estou abreviando. Essas abreviações aqui não são as abreviações que vocês têm que usar, não. Vocês têm que escrever mesmo. Agente oxidante, agente redutor. Mas tenham em mente que o agente oxidante e o agente redutor envolvem a substância inteira que está participando da transferência de elétrons. Tá bom? Tá bom. Então, no caso, é só fazer o contrário. Tipo, quem está oxidando é o agente redutor. Isso. Quem está oxidando é o agente redutor. Só que aí, só fica atento, que quando a gente fala da oxidação, a gente está falando do elemento em si. Quando a gente fala do agente, a gente fala da substância inteira. Sim. Beleza? Isso aí. E sempre nos reagentes, tá? Quando eu estou falando do carbono aqui, o agente redutor vai ser o reagente que contém esse carbono. O agente oxidante vai ser o reagente que contém o nitrogênio que está participando desse processo. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Não, primeira vez que eu tô entendendo esse ano. Glória a Deus. Tranquilo. Show. Olha só, uma dica que eu vou dar para vocês. Tentem refazer, resolvam esses exercícios, refaçam. O bloco tá basicamente isso, né? Então, deem atenção para o bloco, porque isso aí não é uma coisa assim difícil de vocês fazerem, tá? Só que é uma coisa que vocês vão aprender quando vocês praticarem. Se ficar só olhando, dá um trabalhozinho mesmo, tá bom? Mas de resto é isso, cara. Foi um prazer vê-los novamente, né? De certa forma. Mas pelo menos ouvir a voz de vocês. Desejo a todos um bom final de semana e um bom bloco também. Essa semana eu não vou passar nenhuma lista de exercícios, justamente por causa do bloco, né? Para facilitar a vida de vocês. Não merece muito não, mas eu vou fazer isso, né? Beleza. Mas tá valendo, pessoal. Valeu, se cuidem aí. Vou encerrar aqui. Tchau. Valeu, Tchau. Valeu. Tchau, galerinha. Tchau.